saudade da danada, aquela mina da rua de trás de casa. Ai, que saudade da danada. Você quer um grave bem longe? Quanto mais longe, melhor para você? Então assista até o final do vídeo que eu vou passar 7 dicas para você ter aquele grave bem agressivo mais longe possível, certo? O pessoal do Nordeste aqui gosta demais de grave bem longe, né? Quem que disse? Então vou passar 7 dicas para você que quer um grave bem esticado, né? Mas antes de começar o vídeo, eu peço para vocês que se inscrevam no canal, certo? Meu nome é Railan, né? Railan Som, o pessoal me chama de Railan Som, Railan Batera, Railan Som. E esse aqui é um canal de som automotivo. Se você gosta de som automotivo, está no canal certo. Veja se está vermelho aí embaixo. Se tiver vermelho, é sinal que você não é inscrito. Então se inscreve. E até você que é inscrito também. Veja aí se está vermelho aí, porque o YouTube tá safado, tá tirando os inscritos aí, certo? Se inscreve aí e ajuda o canal, você que gosta de som automotivo. Canal certo, papai. E vamos lá, as 7 dicas para você ter um grave mais longe. A primeira dica que eu trago para vocês, se vocês quiserem um grave mais longe, para começar tudo aqui, procurem comprar um grave de 15 polegadas, um grave de 12 polegadas, né? Porque o de 18 ele não vai subir tanto, né? Mas se você já tiver um grave de 18, eu vou passar outras dicas para vocês sobre isso, viu? Não fique chorando aí se você já tiver um grave de 18 polegadas. Tem solução sim. Eu vou passar para vocês aqui nesse vídeo. Pronto. E por que escolher um grave de 15 e um grave de 12? Porque o grave de 15, gente, é um grave muito usado aí por ele ter um subgrave, né? Descer bem e subir bem. E já o grave de 12 polegadas, eu percebo muito que o pessoal tá deixando mais, né? Quando descobre que outros graves, né? Dependendo do corte de frequência, é muito top, né? Como o grave de 15. Pessoal, eu percebo isso. O pessoal tá mudando muito o de 12 para o de 15, né? E se você quiser jogar mais longe ainda, né? Se você gostar do grave de 12 polegadas, é um grave certo, né? É um grave mais seco e joga muito mais longe. Você vê a pancada seca ali de longe, né? Como eu falei, dependendo dos cortes também. Não é só ter o grave não, você tem que regular bem para chegar, né, a sintonia certa para você jogar ele bem longe, certo? Grave de 15 e grave de 12 polegadas é top, porque sobe muito, né? E vai agradar com certeza o seu gosto. Quem já vai fazer? A segunda dica que eu trago para vocês, gente, é sobre a sintonia da caixa, né? A sintonia, principalmente da caixa, muda muito, né? Uma caixa que não sobe tanto a sintonia dela, você pode botar qualquer alto-falante do mundo, não vai subir bem, dependendo da caixa, né? O segredo é de um bom projeto, tudo é caixa, letragem. O SPL um pouco mais alto, né? Muita gente não sabe nem o que é SPL, né? É sim. Mas com o SPL um pouco mais alto, né? Os cortes de frequência, a sintonia vai deixar seu grave, né, se propagar mais longe. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, quase na prática, né? Um exemplo, corneta, né? A corneta tem um SPL bem mais alto, a sensibilidade muito mais alta do que um grave, né? E com isso, você pega uma corneta, você pode fazer até na sua casa, né? Mas todo mundo sabe disso. Você pega uma corneta, liga ela joga muito longe, meu, parecendo que quanto mais longe, melhor, né? Sensibilidade muito alta. E você pega um grave, ele vai para o ambiente ali, né? Ele fica no ambiente ali. E se você pegar um subwoofer, né? Que é aqueles graves, né? De subwoofer, como todo mundo sabe o que é. Aí é que o grave vai ficar ali por perto, certo? A diferença tá aí. A questão é as ondas, né? Quanto mais reto as ondas, mais ele vai jogar longe. Quanto mais ela fazer curva, como um grave, um exemplo disso, mais ela vai ficar, né? Vai demorar a se propagar no ambiente. E o exemplo disso é você pegar um subgrave, né, e botar uma corneta, né? A corneta vai jogar muito mais longe. Trazendo esse exemplo aí, a gente pode comparar com a caixa também, né? A sintonia dela, quanto mais alta, mais vai responder bem para mandar mais longe, né? Aí você me pergunta qual a sintonia boa para me deixar mais longe, né? Para minha caixa jogar mais longe o grave. De 65 Hz, né? Ela vai subir mais um pouco e vai deixar bem, né? Resumindo, 65 Hz, se você quiser um grave mais seco, né? Aquele pancada bem mais forte. Muita gente usa Aeros por causa desse punch dele, né? Mas também você pode usar outros graves, dependendo da sintonia da caixa. E se você quiser um grave misto aí, que toque subgrave e ataque, você usa aí em 55 Hz, né?
mais ou menos isso aí, 53 Hz. Se você quiser um mais subgrave, então a casa dos 40, 45. Eu fiz esse teste na minha própria caixa aqui, né? Tem uma caixa de subgrave aqui, fiz um teste. Ela tá sintonizada em 45, se eu não me engano, né? Que é o subgrave. Aí eu peguei e botei a sintonia, né? Depois eu posso fazer um vídeo aí mostrando como muda a sintonia, né? No processador. Aí eu fui no meu processador e botei 70 Hz. Meu amigo, essa caixa tocou muito, cara. É impressionante como a sintonia alta muda demais a caixa. Parece que alguém deu um ganho ali. E não foi nos cortes que eu mexi, não. Foi na sintonia. Você pode mexer na sintonia. Tava em 45 Hz, né? O Bruno aí, que o Bruno da BC me indicou 45 Hz. Botei em 70. Meu amigo, essa caixa tocou, viu? Me impressionou. Imagine se for a caixa sintonizada em 65 Hz e você botar a sintonia boa aí alta. Meu amigo, fica um punch, viu? Quando você quiser rachar, tá uma boa dica aí, viu? Eu sou homem, pra respeitar. Então, a segunda dica que eu trago para vocês aqui é vocês deixar uma caixa aí numa sintonia alta, 65 Hz, para um grave absurdamente seco, né? Seco e um punch legal, né? Fica top. Ou se você quiser aumentar a sintonia um pouquinho quando for rachar. Mas resumindo, com uma caixa com a sintonia muito baixa, não vai fazer essa transformação toda não, né? Apesar que eu fiz na minha caixa, né? De subgrave. Mas vamos lá, a terceira dica que eu trago para vocês aqui. A terceira dica que eu trago para vocês aqui tem a ver com a relação do grave que eu falei para vocês de 18 polegadas, né? Se você já tiver um 18 polegadas, para deixar um grave bem mais longe, né? Porque não sobe tanto, mas você pode fazer uma coisa. Você pode botar vertical, certo? Você bota os graves vertical, né? Como o pessoal faz muito aqui no Nordeste, que é aquele punch mesmo forte no som, que o pessoal aqui gosta demais de forró. Então o vertical vai ter aquela pressão, certo? Tanto que quando você vai na montadora, o pessoal já fala logo, ó, vertical, e vai tocar muito legal, viu? Vai dar aquele punch, né? Exemplo disso, o pessoal tá botando muito 3 graves, né? Em pé. Vertical, quem não sabe, é em pé. Vamos ver, eu quase não aprendi isso. Minha mulher foi que me ensinou. Vertical, você lembra do V, que o V fica pra cima, certo? É uma dica que eu trago pra você que eu quase não aprendi o que era vertical. Ninguém tem paciência comigo. Então, aí você me pergunta, é o paredão estranho, né? Vários paredões agora estão botando horizontal, que é deitado, né? Isso aí já é outra questão, né? Eu acho que dá mais subgrave, mas também o grave não fica pouco não, viu? Eu posso garantir pra vocês. Mas se quiser aquele punch topado mesmo, é vertical, certo? Aí depende de gosto, né? É nem a questão que vai tocar mais, depende do gosto, viu, gente? A KR-TRR é um exemplo disso, né? Os graves lá em cima e a bicha toca pra bexiga, né? Então, se você quiser mais punch no seu som, para um grave seco, né, jogar mais longe, principalmente em lugares abertos, bote os graves em pé. O pessoal tá fazendo de mais de 3 graves aqui no Nordeste. E de 4 graves também, né? Que agrada a todos, né? Ficar deitado e em pé também. Mas é isso aí. A quarta dica que eu trago para vocês agora é o corte de frequência, gente, né? Como eu falei para vocês, corte de frequência também é muito legal para você aumentar o seu grave, né? Na questão de grave seco. Você tem que fazer a caixa diferente, né? 65 Hz. E também o corte é muito vital para você ter um grave mais seco, certo? Aí você pergunta o que é que eu posso fazer? É você aumentar o corte de frequência, o corte final. Por exemplo, você tem um grave de 15 polegadas, você deixa de 55 ou 53 Hz. E tem gente aí que deixa aí 140, 150 Hz. Você pode aumentar um pouco, né? O pessoal do Nordeste faz muito isso. Bota de 53 a 170, né? Tem gente que bota até 180, 200 Hz. Mas tem muita gente que não aprova, né? Dizem que não fica legal com 200, né? Mas fica uma lacuna, né? Se não fizer isso, fica uma lacuna ali pro médio. E uma experiência interessante que eu fiz é meu médio um tempo queimou, né? Então eu aumentei a frequência. Fui aumentando ali para ver o que é que dava, né? Eu aumentei até 500 Hz. Pegou o médio, né? Vai pro médio. Outra dica que eu trago para vocês aí, hein? Se seu médio um dia queimar, aumente a frequência, né? Se você deixar aí de 170 Hz no final, aumente ele para 500 para você ver. Não vai danificar o grave, viu, gente? Posso dizer para vocês, não vai danificar. O corte do grave, dependendo do grave aí, tem grave que aguenta até 1000 Hz, certo? Bem regulado não vai dar pau, né? Eu fiz esse teste no meu som, aumentei até 500, pego o médio e fica um punch da bexiga, cara. Eu gostei. Fiquei até com vontade de sair com som sem médio, viu? Porque toca, cara. Toca de boa, tranquilamente. Até nosso amigo Renan Lopes, né, fez o paredão aí usando tipo médio de 15 polegadas, né, como alto falando de 15 polegadas como médio, né. O homem é bom, o homem é espetacular, viu.
Então, se você quiser um grave mais longe, para mandar mais longe, o segredo é o corte. Você aumentar ali no final ali, que ele vai dar um punch a mais. Eu vi isso na prática, cara. Se você passar de 200 Hz, ele já começa a mandar um pouquinho de média, né? Mas se você deixar ali na casa dos 200, vai um pouco subir mais, né? Por isso, como eu falei para vocês, que o subgrave ele não joga tão longe, né? Porque as frequências são um pouco mais baixas, né? Um exemplo disso também é o Vulcano, né? O pessoal usa muito Vulcano, para o subgrave era muito top, né? Dizem que ele não sobe bem, mas também se você mexer ali um pouco, subir ele mais, ele vai tocar um pouquinho melhor. Claro que não vai tocar como o da Eros, né? E uma dica que eu trago para vocês também, se vocês quiserem um grave mais longe, o da Eros, né? Tem a sensibilidade muito alta, ele vai agradar você, viu? Porque é um grave top, viu? Pra quem gosta de grave seco ali, é muito top. Dica que eu trago pra vocês, podia ser a 8ª dica, hein? 8ª dica aí. A 5ª dica que eu trago pra vocês aí é a caixa, né? Eu aconselho vocês, se vocês quiserem um grave mais longe, quanto mais longe melhor, deixar um canhão ali, né? Como o pessoal do Nordeste, a caixa tipo Euclides, né? A caixa Euclides é impressionante, né? Muita gente me pergunta isso e eu vi na prática. Quando você está bem perto dela, o grave parece que é pouco, né? Parece um grave mais seco. Quando você se afasta da caixa Euclides, né? Eu tô dando exemplo aqui da caixa Euclides, né? Que é uma das mais conhecidas, mas a caixa que tem ordem, né? O alto-falante fica aqui investido e tem aquele canhãozão, né? Exemplo disso é a caixa Euclides. É desse jeito e é porque é. Mas quando você se afasta, você sente ela, é impressionante. Você, gente, que quer um grave para jogar muito longe, é a caixa Euclides, né? Uma das mais conhecidas aí, né? Foi muito tempo atrás o seu Euclides fez. Claro que tem muitas caixas aí no mercado também que faz a mesma função, viu, gente? Não é só a caixa Euclides, não. Tô dando um exemplo. Mas a caixa Euclides, por ela ter aquele canhão na frente ali, cara, ela joga muito longe, é impressionante. Não é à toa que os paredões do Nordeste usam essa caixa, porque agrada demais, é impressionante. Quanto mais longe você estiver, mais ela joga, né? E dizem que o alto-falante invertido também tem mais aquele ataque, né? O pessoal fala aqui no Nordeste, eu já percebi isso, né? Quando o grave é frontal, ele perde um pouco. Como o grave é frontal, ele manda subgrave, manda tudo. E quando é invertido, tem aquele... Pelo menos no forró, viu? Tô dizendo no forró. E você pegar duas caixas ali, você vê que a diferença é muito grande. Tem mais ataque o alto-falante invertido. Não vou dizer que toca mais, viu, gente? Não entro nesse mérito. Mas que tem um pouco mais de ataque, mais um pouquinho mais seco. Isso é verdade. Sexta dica que eu trago para vocês também é, se vocês quiserem um grave mais longe também, é você aproveitar o seu porta-mala, né? Deixar o grave um pouco mais para dentro. Claro que tem que ter espaço, viu? Para deixar esse grave mais para dentro, você tem que ter espaço, né? Geralmente o pessoal tem Gol, Celta, e não dá para fazer isso, entendeu? Mas se você tiver uma Paraty, eu acho que um dos melhores carros é Golf e Paraty, principalmente Paraty, que tem um porta-mala grande demais. Fica top, viu, cara? Fica top mesmo. E uma coisa que eu digo para vocês também, vocês têm que fechar todinho o som. Se vocês fizerem um som, vocês têm que fechar ele todo, não vazar para dentro do carro, né? Tem isso aí também, dizem que perde rendimento, né? Não sei se isso é verdade. O pessoal do automotivo veda bem, por exemplo, faz o som lá e veda bem para não passar nada para dentro do carro, porque dizem que perde rendimento. Mas se você quiser um grave mais, aproveitar mais o grave ainda, botar um subgrave, jogar mais longe, é você aproveitar, né, deixar um pouco o som recuado e ele vai, e o próprio carro vai funcionar como uma caixa, né? É a mesma coisa de você pegar um som e botar num canto de parede, cara, o grave fica absurdamente forte. Você pega o seu som aí, né, o seu som residencial, qualquer caixa, e bote ali no canto, cara, no canto da sua sala ou do seu quarto, qualquer lugar, mas bote ali no canto para você ver com o rendimento fica pesado, cara, é impressionante. Eu quando ia gravar os vídeos lá, eu botava o som no canto da sala, meu amigo ficava um subgrave, o cara, papai, tira esse som daí, rapaz, os cabos já estavam ligados, tira esse som aí do canto aí. E a mesma coisa acontece dentro do carro. Quanto mais você recua o som, para o próprio porta-mala ali ficar um subgrave direcionado ali e mandar mais longe. E uma vilã tem a ver com a caixa Euclides, né? Como eu mostrei para vocês, é caixa reduzida demais, né? Tem gente que faz caixa reduzida, principalmente com grave invertido, porque não cabe no carro, né? Aí faz uma caixa reduzida e não dá o rendimento, cara. Eu já fiz uma caixa reduzida que ela está aqui na minha frente aqui, não gostei, né? Porque de longe eu não senti ela, né?
comparado às outras que eu tinha. Caixa reduzida é uma vilã se você quiser um grave longe, certo? A litragem dentro dela já é outra coisa, né? Isso aí eu não entro nela. Quando você mexe dentro da caixa lá, mas eu digo uma coisa pra você, não é só reduzir a caixa lá dentro não, gente. Você tem que saber a litragem que tá dando. Não é só mexer na caixa porque você acha que vai ficar mais seco não, né? Ali dentro da caixa. Você tem que saber a sintonia, como eu falei pra vocês. Se você não souber o que é sintonia, não sabe mexer na caixa, procure comprar um projeto com alguém que saiba, que faça caixa, viu, gente? Projetada, que você sabe que tá bem sintonizada. Não é só o marceneiro mexer na caixa não, viu, gente? Cuidado com isso. O pessoal nordeste aqui dessa manhã, né? Mexer, não, vamos tirar o tuning aqui, vamos tirar um pouquinho, vamos tirar não sei o que lá. Isso às vezes dá um erro danado, viu? Pode piorar. E a última dica que eu trago para vocês, essa top também, que é uma das coisas vitais também, é a alimentação, cara. Você quiser um grave bem mais agressivo, para sobregrave, para ataque, é a alimentação. Nunca deixe a alimentação por último ou sem alimentação, né? Eu já vi na prática, cara, é impressionante como a alimentação é tudo, né? Nosso amigo aí, Fernando, ele tem uma caixa trio e ele tinha uma bateria de 240 amperes que o som precisava, né? 240 amperes certinho ali. Ele usava essa bateria, muito top. Um dia eu saí com essa bateria, passei o dia todinho e à noite o módulo nem esquentava, cara. Foi besta. Então um dia essa bateria falhou e ele ligou só na fonte, né? Uma fonte de 120 amperes, né? Tá muito abaixo, né? É interessante, tá muito abaixo. Vamos comparar ali como fosse a alimentação do som. Eu fui na casa dele olhar, até gravei o som. Não tinha grave, o grave seco. Eu digo, rapaz, não acabou com o teu som. É impressionante. Não, eu vou embora. Não vou ouvir mais som não. É impressionante como não tinha grave. A alimentação, depois desse dia eu fiquei besta, que a alimentação é tudo. Até o nosso amigo Chiquinho Som, ele fez um teste aí, né? Botava com a bateria, sem a bateria, só com a fonte, né? Deixava com a fonte, tirava a bateria, botava a bateria, tirava a bateria. Mas ali eu vi uma coisa, que a fonte dele era muito grande, né? Acho que o som dele, se precisasse 180 amperes, ele botou uma fonte de 200. Aí entra aquela questão, né? Quando a fonte supre, né? Se meu som precisa de 200 amperes, se eu boto uma fonte de 200 amperes, isso tá ok, né? No teste que ele fez aconteceu isso, ele não viu diferença quando desligava a bateria, porque aquele 200 amperes já era, né? Já era suprido com a fonte, né? Nesse caso do nosso amigo Fernando, a fonte dele era muito pequena. Isso calcula mais ou menos quando o som da gente, né? Principalmente meu som que eu desmontei, meu som precisava de 240 amperes também, e eu usava uma bateria de 100, se eu não me engano. E usava uma fonte de 120, então não supria, né? Às vezes pode ser isso porque o meu som era fraco. O médio é que mandar, né? O médio ganhava todo mundo, mas principalmente o grave você tem que ter uma boa alimentação para o punch e para o subgrave também. A alimentação é tudo para você que quer um grave absurdamente forte, certo? Essas foram as 7 dicas de hoje. Se vocês gostaram das dicas aí, se você aprendeu alguma coisa, pode comentar aí que a gente está aí para debater o assunto, certo? Muito obrigado a todos, que Deus abençoe a cada um e valeu!